Vocês. Ok. Portanto, é para o Alexandre, eu estava a querer aceder à informação que tu me enviaste. Ah, está aqui. Está aqui. Portanto, o Alexandre Maurício é um engenheiro mecânico formado na FEUP, doutorado na área de vibroacústica para monitorização de engrenagens e rolamentos na KU Leuven, Bélgica. Presentemente é pós-doutorado na KU Leuven e na Flanders MEC, onde é gestor de 2 projetos internacionais e investigador participante em 6 projetos ligados à monitorização. Ok, muito obrigado, Carlos. Alexandre, é todo teu. Obrigado. Portanto, o Ah, Alexandre é português. Pronto. E está na Bélgica a fazer uma apresentação para nós. ah, Força, vocês Alexandre, conseguem, é todo vocês teu. conseguem ver o meu ecrã, correto? O teu ecrã está perfeito. Boa. Bem, só um disclaimer, eu tenho a apresentação feita em inglês, porque normalmente apresento em inglês, por isso se houver aí algumas palavras que eu vou dizendo em inglês, é porque nem encontrei a palavra traduzida para português que normalmente costumo utilizar. Isto é o nome da minha apresentação. Fui convidado aqui pelo Carlos para dar uma apresentação em geral sobre o que é que o meu grupo faz e dar uma perspectiva sobre a aplicação de inteligência artificial. De certa maneira, é uma continuação de tudo também. É engraçada do que a Cara fez também pela Rondes. Há muitas coisas em comum. Apresentando muito rapidamente o meu grupo. O meu grupo é Condition Monitoring Group, daqui a Luva, que o Leuven é uma universidade católica da Bélgica, da zona de Flanders. Temos 6 polos, o nosso polo sendo o maior, em que temos vários institutos e parcerias a nível internacional. E o nosso maior foco é principalmente o meu grupo específico, obviamente, é na área de monitorização de máquinas. Eu, em específico, o Carlos já deu uma apresentação, sou gestor de projetos em 2 projetos, ligados, obviamente, a condition monitoring, prognósticos e utilizando fibras ópticas para detecção de falhas. E, obviamente, também sou participante investigadora em outros projetos, também ligados à detecção de falhas em regulamentos, engrenagens e caixas de velocidades, em geral. E aqui podem ver algumas empresas parceiras com que nós costumamos trabalhar nestes projetos. Então, começando com a monitorização, como já foi apresentado e vocês obviamente já sabem, são da área, para para ter bons resultados em monitorização de falhas, por exemplo, em regulamentos, obviamente precisamos do drivetrain, precisamos das máquinas, com regulamentos, com engrenagens a rodar, e precisamos de um DACA, de um sistema de aquisição de dados, com sensores, acelerómetros, microfones, torque meters. Classicamente, a maneira mais clássica de detectar falhas é fazer a extração de indicadores, ou features, utilizando signal processing e fazendo análise de vibrações, como Fourier transforms, wavelets. E mais recentemente, também tem tentado haver mais introdução, mais interesse, também em machine learning methods, podem ser utilizados diretamente pelos sensores, ou pode ser também utilizado em conjunção com algum processamento anterior e com alguma vibração, análise de vibração. Eu acho que este aqui é que é o ponto principal, que supostamente o de baixo é muito bom para encontrar padrões escondidos, mas é muito limitado porque há muitas situações em que não são tomadas em conta e dão a falsos alarmes, como também já foram mencionados. Em geral, nós normalmente na área falamos em 3 níveis de detecção. Temos a detecção de anomalias, que é só dizer que há alguma coisa indo para fora do normal. Há o diagnóstico, que é basicamente dizer qual é o componente específico
que está danificado e qual é a severidade do dano, e os prognósticos ou previsão, que é basicamente para fazer previsão de como é que a degradação vai ocorrendo no futuro e qual é o tempo, o remaining useful life, qual é é aqui, o resto de vida até o final da vida do componente em específico. Bem, isto aqui também é só uma pequena, se calhar muito assim académico da descrição de Artificial Intelligence, mas é muito utilizado porque é parecido com o processo das redes neuronais do próprio cérebro que nós temos, em que temos dendrites e temos vários inputs a virem para essa dendrite e que é ativado uma informação e manda um sinal para as próximas, para o próximo núcleos, para o próximo neurão, peço desculpa. E as redes neuronais, de certa maneira, fazem isso. Em termos ainda no layer, que é basicamente redes neurónios ligados uns aos outros, em que são ativados dependendo do input e do output que é gerado. Por exemplo, neste caso específico, ou em geral, para ser honesto, o input pode ser qualquer coisa, pode ser tipo sinais diretamente dos acelerómetros, pode ser indicadores estatísticos cegos, podem ser SCADA data diretamente retirado das turbinas eólicas, podem ser vetores de frequência. E o output também pode ser simplesmente binários para a detecção de anomalia, ou é a anomalia detectada ou não é detectada, ou podemos incrementar o número de outputs para especificamente cada tipo de dano que existe. E isto aqui é importante que, como já foi também mencionado, cada vez que é dado input numa rede neuronal, as hidden layers mudam, variam do weights change, e é preciso um grande número de dados, muitos sinais, que é para converger para uma solução ideal, que tem um mínimo número de falsos alarmes. Isto aqui foi só uma introdução que é para agora também comparar com, digamos, métodos muito assim mais, digamos, clássicos, mas mais na parte do processamento de sinal. Quando temos, por exemplo, a detecção de anomalias, isto é um caso específico do Departamento de Defesa do governo australiano, em que eles têm um grande laboratório de testes às caixas de velocidades de helicópteros, que eles têm que utilizam na defesa da Austrália. E isto é especificamente um teste de degradação de um rolamento do estágio planetário. Mas, em geral, isto é um método que é o mais comum, que é nós, dos sensores que temos numa caixa de velocidades, por exemplo, fazemos processamento de sinal. Há métodos específicos, mais complexos, menos complexos, que resultam num indicador. E este indicador é extraído para vários sinais durante muito tempo e conseguimos utilizar esses indicadores, que é basicamente ser uma população de indicadores, e utilizar esses indicadores para criar um threshold, basicamente um nível de alarme. Que, obviamente, no momento em que esse nível de alarme for ultrapassado, dá um caso de alarme. Isto aqui. Alex, posso fazer Sim, uma pergunta? sim, sim. Isto é perfeitamente paralelo àquelas famílias de indicadores que a cara da Rondes apresentou agora mesmo. Sim, a Rondes apresentou bastantes indicadores que tem uns que são mais cegos, tem outros que também são mais targeted no envelope e no domínio da frequência, mas também há métodos mais complexos ou menos complexos, dependendo de qual for a aplicação, porque isto é muito dependente da aplicação. Como a Carol também comentou, por exemplo, para motores e para bombas, pumps, esses sistemas são mais simples, há menos complexidade e com muitos dados é fácil, simplesmente com, digamos, um envelope no domínio da frequência, tirar a informação diretamente em relação ao dano.
Mas no caso, por exemplo, de uma caixa de velocidades de um helicóptero, em que normalmente tem 3 a 4 estágios, em que dois deles são planetários e um ou dois são paralelos, há demasiadas engrenagens, demasiados rolamentos e a transmissão da transfer path é demasiado complexa. E nestes casos, simplesmente envelope analysis e order tracking não é suficiente. É preciso utilizar processamentos de sinais mais complexos. Mas, por exemplo, estes indicadores podem ser utilizados em inteligência artificial. E acho que é aqui que há a vantagem, é utilizar métodos mais complexos, também com inteligência artificial mais complexa, para obter e reduzir o número de false alarms and misdetections o máximo possível. Não sei se respondeu bem à tua pergunta. Responder, está perfeito. Obrigado. Pronto, mas em geral a ideia é criar com processamento de sinal e com conhecimento de engenharia um alarme rate, mas obviamente para isto, neste caso específico e noutros, é preciso muito conhecimento de engenharia, é preciso processamento de sinal complexos. Uma vantagem de machine learning ou inteligência artificial é que podem encontrar em grandes quantidades de dados, podem encontrar padrões escondidos que um ser humano simplesmente não tem tempo para perceber, para compreender, ou melhor, para descobrir no meio da quantidade absurda de dados. E isso pode ser utilizado, em vez de utilizar processamento de sinal complexo, podemos utilizar bastantes dados para conseguir atingir o mesmo tipo de resultados, de certa maneira. Um caso específico que nós temos é, por exemplo, nas turbinas eólicas, muitas das vezes nós não temos acelerómetros, não temos torque meters, só temos o que é chamado SCADA data, em que basicamente tipo, tem temperaturas, tem indicadores de óleo, indicadores de velocidade, de corrente. Tem um certo número de indicadores, mas não tem o típico vibrações adquiridas. Mas utilizando, por exemplo, machine learning, neste caso, por exemplo, em que é utilizado uma rede neuronal e utilizado aqui um threshold que consegue ser medido em dimensões maiores do que 3D, pode ser utilizado em 4 dimensões, 5 dimensões, que é o chamado um threshold de hipersfera. Conseguimos utilizar este método para detectar falhas, anomalias, não é falhas, mas anomalias em turbinas eólicas. E este caso em específico foi utilizado, por exemplo, com a Engie, em parceria com a Engie. Como é que isto funciona em geral? Nós temos a SCADA data, vendo turbinas eólicas, em que o output é 3 vetores. Estes 3 vetores, por exemplo, podem ser mais. Neste caso, só para visualizações, eu utilizo 3. Podem ser visualizados num plano de 3 eixos. E a hipersfera, obviamente, é feita para englobar todos estes indicadores. Correspondem a uma turbina eólica que está funcional, que não tem nenhum dano. A gente temos de treinar um modelo mais, podemos adquirir mais dados, à medida que o tempo vai, temos mais confiança e a hipersfera garanta é atualizada para englobar essas novas condições que também são saudáveis. A seguir a isto, o modelo está treinado, a gente podemos começar a fazer testes e com os testes, estão aqui por exemplo em azul, se estão dentro da hipersfera, são considerados saudáveis. Estes testes também podem ser outra vez utilizados para voltar a treinar o modelo em si outra vez, que é para aumentar digamos, a confiança da detecção. E obviamente no momento em que temos um caso em que vai para fora causa um caso de alarme, vai para fora do threshold, a anomalia é detectada e podemos ver, por exemplo, que é um caso de um rolamento que está danificado no planeta.
Mas ao mesmo tempo, também podemos ver que há outros casos em que também vemos que há um caso que também está fora do threshold, é detectada a anomalia, mas isto é simplesmente foi o wind gust, uma rajada de vento, que aumentou basicamente o load e o stress momentaneamente na turbina eólica e aumentou todos os vetores em geral. E isto é um caso muito recorrente. E aqui, basicamente, é o que dá o problema em que temos uma previsão muito boa de quando está bom, também temos, mas também detecta as anomalias, é quando há uma falha, mas também detecta quando há outro problema, por exemplo, rajadas de vento, aumento de velocidade, spikes current spikes, etc. Por isso, em geral, estes modelos para anomaly detection são robustos e são muito bons em fazer fitting do mesmo tipo de máquina, sob as mesmas condições, velocidade, temperatura e torque, mas obviamente no momento em que utiliza-se o mesmo modelo para uma máquina diferente, embora seja o mesmo tipo de falha, ou para diferentes operações, começa a aumentar o número de falsos alarmes. Por isso é em construção. E aqui são mais dois exemplos que a gente também fez. Um também foi uma caixa de velocidades de um helicóptero da Airbus e também o do Safran com os ímãs, que é uma transmissão com rolamentos do jet engine que eles têm. Continuando, a gente também pode utilizar estes métodos, redes neuronais, também para diagnósticos, para detectar especificamente quais são os danos específicos, não só anomalias. Mas uma pessoa também tem de ter cuidado, porque, por exemplo, se houver a condição de velocidade, variação de velocidade, obviamente, ou variação de torque, ou variação de temperatura, isso pode alterar os dados e, por exemplo, o domínio de frequência pode ser completamente destruído. Mas, por exemplo, neste caso, utilizando redes neuronais diretamente, neste caso em que temos aqui healthy, saudável, um dano no inner race, que é no regulamento interno do regulamento e outer race, estão muito sobressaídos um sobre o outro, mas há alguma separação. E conseguem ver que há aqui quase 90% de detecção da inner race, da parte desse regulamento, mas do outer race e da parte saudável, a detecção é só 42% e 66%. E há muito falso alarme e há muito detecção que foi falhada. Obviamente que isto pode ser melhorado por adicionando compensação da velocidade, como por exemplo order frequency, ou fazer order tracking, a Cara também mencionou isso nos slides dela, por exemplo, e isso pode ser utilizado como input das redes neuronais para aumentar a robustez do output. E como conseguem ver, para o mesmo caso, compensando pela velocidade, temos o rácio de falhas rácio de falsos alarmes muito menor e temos a detecção, classificação correta do diagnóstico a 98%, 96% e 86%. Aqui são só alguns casos também de jet engine, helicopter gearbox e do caso do case Western Reserve University, para velocidades constantes, especificamente, em que aqui não há basicamente compensação de velocidade e conseguimos ter muitos bons resultados de classificação, 92%, 95%, neste caso a mesma coisa, 99%, e neste daqui da caixa de velocidades é mais complexo, não temos rácios, é só simplesmente foi detectado ou não foi detectado. E este método só falhou em dois casos. E a mesma coisa para variação de velocidade, em que a gente compensa pela velocidade, quando ou varia bastante ou há simplesmente flutuações, e conseguimos obter grandes rácios de detecção de falha nestes exemplos.
Outro caso, continuando à frente, digamos para ser mais complexo, há um problema também que é para as redes neuronais e para a artificial intelligence é preciso muitos dados. Quantos mais dados temos para treinar os modelos, mais robusto são os modelos para previsão e para diagnosticar. Obviamente que muitas das vezes nós não temos dados suficientes. Por exemplo, no caso das turbinas eólicas, uma farm tem muitas turbinas eólicas, pode ter 200 turbinas eólicas, mas é só 200 no final. E cada uma dessas turbinas eólicas tem supostamente um tempo de uso expectável de 25 anos, em que supostamente não é suposto haver grandes problemas nesse tempo. Obviamente, uma pessoa não pode estar a destruir turbinas eólicas de propósito só para usar, gerar dados para treinar modelos. Seria contraintuitivo. Então há bastante interesse ultimamente em criar digital twins, que é basicamente modelos virtuais das máquinas que estão em acesso para utilizar esses digital twins para treinar machine learning methods, as redes neuronais, para treinar as redes neuronais, para obter a mesma coisa, anomaly detection, fault diagnostics and fault prognostics. Isto aqui, por exemplo, é um exemplo que nós também temos, em que temos um modelo de um rolamento, temos rolamentos medidos e dentro de uma caixa de velocidades e se conseguimos ter um modelo que é fiável e gera casos reais comparativos ao asset que está montado na indústria realmente, esses sinais podem ser utilizados com confiança. Obviamente que há alguns problemas em que um modelo normalmente é sempre limpo e tem condições diferentes e até também pode ser utilizado mesmo modelo num sítio para treinar um modelo. Pode ser utilizado uma turbina eólica, por exemplo, que está montada na Suécia e treinar o modelo e testá-lo contra turbinas eólicas, por exemplo, que estão na Itália. Obviamente aí a velocidade dos ventos e a temperatura vão ser totalmente diferentes, mas é possível mudar o domain. Há métodos em que basicamente os danos geram, digamos, o mesmo tipo de trend, mas em condições diferentes. E a gente pode utilizar um método que é o DAN, que é o Domain Adversarial Neural Networks, em que a gente consegue fazer overlap dos dois domínios e podemos assim treinar modelos digital twins e podemos utilizar outras máquinas montadas noutros sítios para treinar um modelo para testar e classificar e fazer diagnósticos da mesma máquina que está noutro sítio qualquer do outro mundo. Isto aqui, por exemplo, é o foco de alguns projetos que nós estamos a fazer e principalmente, como vocês conseguiram perceber nesta apresentação, em turbinas eólicas. Principalmente na Europa há bastante interesse nesta área das turbinas eólicas e em fazer digital twins para treinar modelos de machine learning para ter bom condition monitoring. Bem, em geral, foi muito assim rápido, mas vou aqui para as conclusões. Machine learning é bastante útil. Acho que já resolveu uma boa parte de problemas, em que, por exemplo, se tivermos uma frota de máquinas que são do mesmo tipo e têm o mesmo tipo de danos sobre a velocidades constantes e cargas constantes e temperaturas constantes, temos vários métodos de machine learning que são aplicáveis e que resultam em diagnósticos corretos com com baixa incidência de false alarms e de misdetections. Mas obviamente que a área não está resolvida e há vários problemas que a indústria e a academia estão a trabalhar e estão a melhorar para tornar esses casos mais robustos. É o que eu já mencionei, que é quando não há dados suficientes, pode-se gerar um digital twin. Obviamente que aí vai haver mais investimento de engenheiros para fazer fazer a modelação completa da máquina em específico.
Se houver vários modos de falhas em diferentes máquinas que não são, são similares, mas não são a mesma, se calhar é necessário indicadores mais complexos, mais targeted para os danos específicos, para remover muito ruído. E se houver maquinaria complexa, obviamente é a mesma situação, será necessário mais conhecimento de engenharia. E obviamente se houver, há um problema que é quando há operações, condições de operação estão a variar no tempo. Isso também destrói, digamos, a periodicidade dos sinais, que está ligado basicamente aos danos que estão nas caixas de velocidades e nos rolamentos. Mas, obviamente, se conseguirmos compensar por essas variações de operações, conseguimos aumentar também a robustez dos métodos de classificação. E, em geral, vou começar aqui pelo caso mais básico de sempre, que é se tivermos um caso académico muito simples, só de um rolamento direto, só com um threshold, um alarme rate fácil feito por indicadores básicos, ou até diretamente pelo sinal direto, por exemplo, tipo simplesmente o máximo amplitude da vibração do acelerómetro, conseguimos chegar, obviamente, é o suficiente para chegar a diagnóstico. No momento em que começamos a ter vamos para os casos industriais e temos muitos dados de máquinas a rodar em vários sítios, a gente consegue detectar isso de maneira clássica fazendo a análise no domínio da frequência, por exemplo, em detectar tipo, os harmónicos que estão presentes na frequência, se estão lá ou não, e conseguimos chegar, um analista de vibração consegue chegar à detecção de falha. Ou, se tivermos muitos dados, em vez de fazermos isso, podemos utilizar machine learning methods, inteligência artificial, como redes neuronais, para simplesmente tentar construir um modelo que consegue descobrir padrões escondidos nos dados. E quanto maior for estes dados, large data, mais robusto é a detecção, é a classificação. Obviamente, se tivermos um caso que temos muitos dados, mas são complexos, por exemplo, podemos retirar informação com modelos ou com digital twins, em que o analista de vibração também trabalha com a modelação, com engenheiro de modelação, que compreende a máquina e descobre e sabe qual é os problemas e como é que pode, dependendo das condições de trabalho de uma máquina, como é que se detecta específicos danos. E ao mesmo tempo, em vez de fazer isso, é possível também ir para modelos mais complexos de signal processing, sem ser digital twin, por exemplo, a trabalhar no domínio da frequência e fazer indicadores targeted e utilizar machine learning para obter a mesma robustez de detecção. E, obviamente, no caso em que não temos quase nenhuma data, ou zero sinais, quase, somos obrigados a utilizar modelos, digital twins, e modelos de machine learning. E é aqui que vem a principal mensagem, é que o futuro, e o que estamos também a fazer agora neste momento, vai incidir não só apenas utilizar machine learning e não só apenas utilizar processamento de sinal, mas utilizar uma combinação dos dois. Obviamente, machine learning, a gente também pode aumentar a complexidade de machine learning com diferentes modelos, por exemplo, PCA, LDA, Support Vector Machines e Convolutional Neural Networks. E a mesma coisa também do processamento de sinal e análise e conhecimento de engenharia, também podemos criar complexidade nos métodos, dependendo de qual é a aplicação. E, obviamente, isto é dependente da aplicação que está a ser estudada. Por isso, estão aqui os principais comentários, mais ou menos estão, que eu já os repeti. E com isto acaba a minha apresentação. Acho que em tempo, por isso. Fantástico. Muito obrigado e estou aberto a
questões que possam ter. Pessoal, quem é que tem questões? Eu tenho uma pergunta. Uhum. Em, a inteligência artificial generativa que tanto está a revolucionar Uhum. as nossas vidas e a indústria, de alguma maneira pode ser aplicável ao diagnóstico de problemas em maquinaria trabalhando com sinais de sensores? Quando estás a falar de generativa, é utilizar. Se calhar aqui há dois níveis de generativo. Acho que se calhar é o que tu comentaste, é utilizar modelos generativos AI, em que tens um modelo em que de facto existe, e a gente utilizou, em que temos um modelo AI em que conseguimos, com esse modelo AI, criar um GAN, por exemplo, do rolamento e utilizar isso para gerar mais dados e para aumentar o número de dados para treinar o modelo para diagnósticos. Isso existe. Nós tentamos, pelo menos a parte académica, tentou isso bastante, mas mais e mais estamos a desviar um pedacinho do generativo pelo AI, porque o generativo só consegue criar novos dados com a informação que já tem. Eu, por exemplo, vou dar o caso das turbinas eólicas, em que basicamente, ou até digamos até da Atlas Copco, de compressores, em que eles têm modelos, já forneciam aos clientes deles compressores com sensores, com acelerómetros, em que sabem qual é as falhas, e isto foi estudado em grandes dados, e eles fizeram o modelo, geraram, mas foi tudo baseado digamos, nas condições da Europa Central. E depois, quando venderam modelos, por exemplo, para o Brasil, houveram falhas que já não foram detectadas, porque, por exemplo, a viscosidade dos rolamentos diminuiu, e outros casos em que detectou e o modelo generativo que eles tinham, que eles criaram, a partir desta nova informação, conseguiram melhorá-lo para também tomar conta de acordo com esses diferentes níveis de condições, com esses novos, digamos, instâncias de erros. Mas eu próprio estou a ver na indústria que eles estão cada vez a preferir mais gerar dados numa perspectiva de conhecimento físico do que de conhecimento, digamos, cego, black box de redes de machine learning. Mas isso também pode ser a minha perspectiva também, que vem mais de um backtrack de academia do que de indústria. Alfonso, Ok. está respondido? Sim. Então, se percebi bem, Uhum. está-se a utilizar para obter dados sintéticos para treinar redes neuronais mais tradicionais, mas não tem uma utilidade na análise dos dados que venham dos sensores. Não está provado a dia de hoje que isto seja útil. Depende. Mais uma vez, é dependente da aplicação. Porque toda a gente, neste momento, o objetivo é tentar fazer uma combinação das duas. É ter, por exemplo, dados reais. Pelo menos nós sabemos que os dados em situação saudável estão funcionais. Temos esses dados. Toda a gente tem dados das máquinas a funcionar a nível saudável, normal. E o modelo pode ser criado e validado de acordo com essas situações saudáveis. E quando temos esse modelo que já temos confiança, isso pode ser utilizado para treinar e gerar dados, para treinar o machine learning, a inteligência artificial model.
Mas isto é muito dependente de caso para caso, porque obviamente vai haver sempre outliers e casos inesperados. E é isso. Ok, muito obrigado. Uhum. Mais perguntas? Eu tenho aqui uma. Alexandre, então Uhum. podemos resumir que no futuro próximo, em parques de máquinas todas iguais e a trabalhar nas mesmas condições, é de esperar que a inteligência artificial imita diagnósticos e prognósticos muito próximos da realidade, Uhum. mas que quando vamos para parques de máquinas todas diferentes, como é muito comum nas indústrias, ainda falta. Eu não estou a ouvir a última parte, Carlos. Deixei de ouvir. Ah, Sim, eu também. Sim. não consigo ouvir, Carlos. Peço desculpa. Acho que está Ficamos, muito. Acho que está em mute. ficamos sem som do Carlos. Não, ainda não. Ainda não. O que é que mudou? Os outros participantes online conseguem ouvir, Carlos? Não. Não. Negativo. Obrigado. Diz? Oi? Acho que estou a ouvir agora. Agora estás a ouvir? Agora estou a ouvir, sim. Estamos todos a ouvir. A minha pergunta é a seguinte: portanto, podemos esperar que a aplicação mais rápida da inteligência artificial é em parques de máquinas todos iguais a funcionarem das mesmas condições Sim. e que a aplicação. Deixei de ouvir outra vez. Acho que quando Sim. se encostou à esquerda, a gente deixou de ouvir. Continua a não ouvir, não. Eu acho que foi no mesmo momento, Em que se encostou para a esquerda. qualquer coisa desse género. E agora? Agora já estou ouvindo outra vez. Problemas técnicos. Eu estava a esperar, a perguntar se os avanços mais rápidos da inteligência artificial vão ser em parques de máquinas todos iguais, Sim. a operar nas mesmas condições. E aquela situação da indústria da fábrica típica, que se chega lá e tem milhares de máquinas, as aplicações de inteligência artificial estão para um futuro mais distante. Sim, obviamente, quando aumentas a complexidade, obviamente é mais difícil. Mas neste momento, a inteligência artificial já é provada como robusta, já há indústrias que já estão a utilizar isso de maneira robusta. Acho que a Rondes também está a tentar fazer isso e já fez em algumas máquinas, como já explicaram, que é o caso das bombas que eles têm, pelo que eu percebi. Provavelmente tem o mesmo modelo, e quando tem o mesmo modelo e a mesma falha, milhares e milhares de vezes, e quantos mais dados são utilizados na inteligência artificial, mais robusto é. Obviamente, se uma pessoa treinar a mesma falha na mesma máquina, vai ser robusto em detectar a mesma falha na mesma máquina, mas no momento em que aparece uma falha nova ou é utilizado uma máquina diferente, obviamente que esse modelo já não vai ser aplicável. E a mesma coisa quanto mais complexo for a máquina, mais variáveis vão existir, tipo, por exemplo, em clearance entre as engrenagens, e vai ser preciso mais, digamos, complexidade, ou ao nível de Exato. modelos de inteligência artificial, ou de modelos baseados em engenharia para compensar esses casos. Mas há casos, a trend é que isto está a ser resolvido progressivamente e os modelos estão, de facto, cada vez a ficar mais e mais robustos. Por isso acho que não estamos longe de um futuro onde temos
poucos engenheiros a trabalhar com muito machine learning e modelos de vibração. Certo. Mas ainda não estamos lá. Essa é a mensagem principal. Pois, é para o futuro. Mais perguntas? Tenho um comentário, Marco Ferreira, sobre isto de máquinas mais complexas. Se reduzirmos os equipamentos a um nível que estamos a falar de motores, bombas, ventiladores, acabamos por ter os equipamentos que são semelhantes. Claro que tudo isto tem que ser sensorizado e implica investimento, que depois acaba por ser um dos pontos mais complexos e difíceis para PMEs. Grandes empresas que já têm essa possibilidade, mas PMEs não têm assim tanta flexibilidade para fazer isso. Mas se reduzirmos isto a um nível de determinados equipamentos, motores, bombas, ventiladores, tudo isso depois são grupos de famílias semelhantes que o sistema pode aprender de uns para os outros. Acabamos por, mesmo que a máquina seja complexa, o equipamento ao nível mais baixo é semelhante. Por isso, eu acho que é possível cada vez mais utilizarmos isto e fazer a introdução disto nos nossos equipamentos para monitorizar Sem sombra de dúvidas. os equipamentos. Não, isso era uma pergunta ou um argumento? Não, era um comentário. E concordo com o comentário, sem sombra de dúvida. Como estamos aqui numa partilha, não era só uma pergunta, era um comentário do que nós estamos a sentir na nossa indústria. Concordo. Mais perguntas? Bom, Alexandre, parece-me que quer ir tudo tomar um café. Acho que sim. Estou vendo que sim. Portanto, às 11h15 retomamos. Está correto. Está combinado? Está De combinado. acordo com o programa. Bom, Muito obrigado. até logo. já. Até já.